TV Tudo Praia Grande Litoral. A CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações ligue 3476-6161.
Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é Veridiana Julião Duarte. Hoje é quinta-feira, tá uma chuva muito gostosa. Muitas partes aí do Brasil está nevando, né? Ou está prestes a nevar, o friozinho chegando. E você, como que vocês estão aí? Contem pra gente nessa noite de frio. Como está a qualidade, a tua produtividade, os teus treinamentos na tua empresa? Hoje no programa Saindo da Crise, que acontece todas as quintas-feiras às 21 horas, com transmissão ao vivo aqui no Facebook, no LinkedIn em breve, no Twitter e também lá no Instagram, a gente vai começar a postar também futuramente, tá? Então acompanhe aí pela rede que você achar melhor. Como vai a tua qualidade, a tua produtividade? Quando a gente fala de treinamento nas empresas, isso é um ponto que deve até compor bem, né? Ou deveria, pelo menos, compor de uma forma mais atraente para as pessoas, né? Só que as pessoas não gostam muito, e aqui no Brasil a gente não tem muito uma tradição de treinamento forte, né? Focada, como por exemplo, se você pensar fora do país, eles são cumpridores de regras, então eles seguem aquele treinamento à risca. E aqui no Brasil a gente não vê isso, né? O que acontece mais é aquele treinamento informal. Normalmente são os próprios donos da empresa, né? Eles não pagam para uma outra pessoa fazer. E são treinamentos mais rápidos, né? Mais ágeis. Então, normalmente um treinamento ali no dia a dia, né? Já atendendo o próprio cliente, o que não deveria, isso não é a praxe, não deveria ser assim, né? O correto é que a gente tivesse primeiro uma simulação de atendimento, todo um envolvimento de uma equipe, uma apresentação para depois a gente continuar esse treinamento na ponta, né? Mas isso, infelizmente, não é o que acontece. E hoje a gente vai falar muito sobre qualidade. Como está a qualidade do seu atendimento? Esse é um ponto que persegue os empreendedores, né? Eu percebo que a questão da qualidade é a mais sofrida aqui no Brasil. Logicamente, tem outros pontos, tá? Como negociação, tem outros aí para a gente queimar bastante cartucho, mas a questão de qualidade ela é muito complicada, né? Então, vamos entender o que está nessa qualidade para a gente poder melhorar o nosso atendimento e, consequentemente, a nossa produtividade nas empresas, né? Na minha empresa, na sua, você como empreendedor. Então, é muito importante que a gente conheça o que a gente está errando ou que possivelmente a gente possa vir a errar e até acabar perdendo um cliente desnecessariamente. Afinal de contas, a gente não quer perder nenhum cliente nessa pandemia, não é mesmo? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente deve, vamos dizer assim, pensar, né, em analisar os processos da nossa empresa. Quando a gente fala de produtividade, a gente não pode falar de algo que seja tão burocrático a ponto de acabar atrapalhando a gente, né? Tem empresas que elas colocam tanta coisa, olha, você tem que chegar, você tem que preencher um cadastro, aí depois você vai mandar um e-mail para a gente, ou você vai enviar uma solicitação por WhatsApp. Gente, o cliente fica cansado, ele tem tantos passos a seguir, né? Parece que ele vai fazer um exame. O senhor tem que fazer um preparo para poder fazer esse exame. Então a pessoa começa a ficar realmente incomodada com essa situação. Ela fica chateada. Então, essa primeira parte é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado na empresa. Analise os seus processos. Processos dão sempre para ser melhorados ou para serem melhorados, tá? A gente sempre consegue fazer de uma forma diferente e algo melhor do que nós estamos fazendo. Quando eu iniciei lá na minha escola, a gente tinha uma série de procedimentos que a gente foi largando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o aluno chegava na escola, ele preenchia uma ficha cadastral para a gente. Hoje em dia, se eu pedir isso para um aluno,
o aluno vai me dizer, mas para que você quer ficha cadastral? Eu já te passei aí meu nome completo, você já tem meu telefone, você já sabe que esse telefone é o meu próprio WhatsApp. Normalmente os alunos não abrem mais e-mails, a gente nem envia mais coisas por e-mails, né? E-mail é uma coisa que está fadado ao insucesso, logo, logo é algo que vai desaparecer. Eu mesma abro meu e-mail 2 vezes por semana, só para vocês terem uma ideia. Então, evitem esses meios que são muito confusos. Procurem aqueles canais mais diretos, mais rápidos, onde você vai ter um contato mais próximo com o teu cliente e provavelmente vai ser o menos demorado, né? Porque supostamente você manda um e-mail, que nem o nosso caso, a gente manda um e-mail para o aluno nunca abre o e-mail. Isso é como deixar uma mensagem na caixa de mensagens dele do celular. Tem alunos que falam, nossa, eu nem sei quando foi a última vez que eu abri ou que eu escutei uma mensagem lá da minha caixa do celular. Mas tem gente que ainda persiste em deixar. Não, eu vou deixar um recado. Vamos aqui, vamos pensar. Talvez o cliente vá ouvir. Gente, o cliente não ouve. A gente está perdendo tempo. A gente está burocratizando algo que não tem a menor necessidade. Esse tempo já passou. Hoje em dia, ninguém mais fica escutando mensagem de telefone celular. E-mail é o próximo passo a morrer. Se a gente tem um canal direto, rápido, que a gente já consegue falar com o cliente ali na hora, para que a gente vai burocratizar essa parte? Vamos descomplicar, né? A vida nossa e a vida do cliente. A segunda coisa, alinhe seus processos com o das outras empresas. Tem gente que quer trabalhar de uma maneira muito diferente e acaba dando um nó, né? Aí agora o que eu faço primeiro? Eu peço para o cliente ir lá preencher a ficha cadastral ou não. Eu aproveito, já chamo ele, já cadastro aqui no meu sistema. Não tem necessidade da gente fazer isso, né? A gente tem que fazer o passo a passo mais simples. E se para isso for necessário queimar algumas etapas, é melhor, né? A não ser que você tenha um envolvimento aí com o governo, aí você tem aqueles passo a passos que você deve seguir, não tem como fugir mesmo, tá? Às vezes o aluno fica chateado com a gente, que ele fala, ai, Veridiana, mas já fazem 15 dias que eu me formei, já fazem 20 dias, eu preciso de pegar meu certificado, né? E a gente fala, gente, mas tem um passo a passo a ser seguido. E esse realmente, essa é uma etapa que eu não consigo cancelar, né? Então, por exemplo, quem trabalha na área da saúde, que faz atendimento com plano de saúde, essas coisas têm etapas burocráticas que realmente elas são necessárias. Aqui nós estamos falando de etapas desnecessárias, ou seja, que acabam poluindo o nosso atendimento e geram uma falta de produtividade, né? Tornando aquele atendimento antiproducente. Ou seja, aquele cliente começa a ficar nervoso, irritado, ele tem tanto passo a passo a seguir que ele começa a ficar estressado. E a gente não precisa disso, né? Daqui a pouco a gente vai citar alguns tipos de cancelamentos que são mais, vamos dizer assim, mais usuais. E o pior de tudo, as coisas que a gente mais imagina são as que menos aparecem, né? Mas vamos seguindo. O próximo, desenvolva medidas que você possa conseguir medir e que você consiga ver realmente que você teve um desempenho significativo com aquilo. Porque senão não tem valor nenhum para o cliente, né, gente? Se o cliente vai à sua loja, ele não consegue ver que a sua qualidade de atendimento está melhorando dia após dia, ou que toda vez que ele vai lá tem alguma coisa nova, ele fala, nossa, né, que ambiente, nossa, não muda nada nessa empresa, né? Então é legal a gente fazer coisas sempre novas, sempre novas. Eu tenho alguns treinamentos que eu pratico, que eu dou, né, principalmente para alunos que já estão em fases mais avançadas de empreendedorismo, e um deles é trocar a sala de lugar. Aí vocês começam a ver como as pessoas se sentem incomodadas, né? Então, por exemplo, a gente põe um direcionamento da lousa para a nossa lateral. Então, ali tem uma lousa
e todos os dias que o aluno vem, durante 30 dias de curso, 20 dias de curso, ele fica voltado para frente ali da lousa, com o corpo inclinado à direita, por exemplo. Se eu girar e colocar para o outro lado, o aluno vai falar, nossa, mas por que mudou? Ele quer saber o porquê que mudou. Talvez, de repente, para o outro lado, a aula fique mais interessante. A gente nem sabe, mas é importante a gente fazer para quê? Para que o aluno ele veja qual que é o melhor, né? Na nossa empresa, a gente nunca vai poder dar 100% de certeza que aquilo é 100% aquela realidade. Pode ser que eu troque um talher de lugar e facilite mais a vida do cliente. Pode ser que eu dê um guardanapo na entrada e um na saída e o cliente fique, nossa, uau, que espetáculo, né? E para isso, eu já vou sugerindo aqui algumas coisas que são necessárias para o processo de qualidade dar certo. Uma delas é avaliar. Você tem que pesquisar com o seu cliente se aquilo que você está fazendo está agradando ou não. E ficar muito atento aos feedbacks, né? Aliás, eu não gosto muito desse nome feedback, porque parece uma coisa assim, primeiro eu espero acontecer e depois eu tomo uma providência. Eu prefiro follow, né? O follow é quando você cria um acompanhamento, uma rotina de acompanhamento. Então, você está ali no balcão, o cliente está fazendo uma reclamação, você já está aqui com o teu ouvido ligado fazendo follow. Você já está acompanhando o movimento que está acontecendo lá fora ou que está acontecendo no teu balcão e prestando atenção. Olha, um cliente já reclamou. Bom, com esse aí já são 2, ou com esse já são 3. Então, peraí, eu vou ter que fazer uma intervenção antes que eu comece a perder clientes. E isso é muito necessário. Isso chama-se follow. Isso não é feedback. Feedback é quando eu tenho algo de positivo ou algo de negativo que o cliente vai me dar de retorno, né? Mas eu não gosto de esperar por isso. Eu gosto de já ir perguntar. Eu prefiro o follow, eu faço um acompanhamento. Então, por exemplo, os alunos que estão conosco lá na escola, eu estou sempre perguntando: tá gostando do curso? Tá gostando do professor? Tá gostando do jeito que você está aprendendo? Você acha que pode melhorar algo? Gente, às vezes é uma coisinha tão pequenininha que você não vai nem precisar de fazer grandes investimentos para você poder deixar algo mais atrativo, né? E o cliente reclama de coisinhas tão pequenininhas que é muito importante a gente tomar muito cuidado com o que o cliente está falando. O cliente está falando e a gente tem que estar com as duas orelhas lá a postos. Por quê? Porque dessa forma eu faço o follow. Eu não espero aquela situação chegar no lado ruim, negativo, para o cliente vir me dar um feedback que não é provavelmente muito atrativo para mim. E aí, numa situação como essas, onde o cliente já está estressado com aquilo, ele vai te dar, logicamente, um feedback negativo. O pior de tudo é quando esse seu cliente, ele entra lá na sua página e te dá um feedback negativo. Ou ele faz uma reclamação. O pior é quando esse teu cliente, ele entra lá no teu Google, né, no descritivo da sua empresa que está no Google, e começa a colocar diversas coisas que ele não está gostando. Então, vá fazendo um follow, vai acompanhando, não espere o cliente perguntar, pergunte você. Tome a iniciativa, né? Esteja à frente do seu negócio. Então, vá perguntando, mas eu trabalho com bolo, pergunta se a pessoa gostou. Olha, teve uma festa na minha casa, e aí, os convidados gostaram? Você tem que sentir interesse. Isso é relacionamento com o cliente. Quem não faz isso, dificilmente vai poder ouvir algo para poder desburocratizar. Por exemplo, alguma coisa que está muito ruim para o cliente, que nenhum cliente está gostando. E acredite, muitos clientes, eles não reclamam. Eles vão embora e não voltam nunca mais. Esse é o grande problema. Tem muitos clientes que eles saem pela porta e eles não vão nem te dar a oportunidade de saber o que você errou. E esse é um problema gravíssimo.
Porque aí você está achando que está tudo bem e, na verdade, não está. Tá bom? Próximo. Desenvolva medidas de desempenho. Como que eu vou fazer alguma evolução? Primeiro, eu tenho que usar estatística, gente, né? Então, eu preciso de aplicar um questionário para essas pessoas com 2, 3, 4 perguntinhas, coisas ali que o cliente leve, sei lá eu, 30 segundos, 40 segundos, de repente, no máximo, 1 minutinho. O senhor teria 1 minutinho para responder um pequeno questionário para a gente? Nem fala quantas são, se são 5, 6, 7 questões, tá? Evita perguntar o nome do cliente. Se ele se sentir confortável em colocar, ok, sem problema nenhum. Alguns se sentem, outros não se sentem tanto assim, né? Então, é legal você deixar o cliente definir se ele quer colocar ou não. E se ele te perguntar, é necessário colocar o meu nome aqui? Porque eu não vou me sentir muito confortável. Não, o senhor só responde. Só responde as perguntas, está ótimo. Uma coisa que é muito importante, você sempre perguntar a idade do cliente aproximada. Não precisa de ser exata não, tá, gente? Faz ali uma faixa etária, vamos supor, dos 18 até os 30, depois dos 31 até os 40. Por quê? Porque essas pessoas têm pensamentos diferentes, né? Elas têm o que no inglês nós chamamos de behavior diferente. Então, elas trabalham de maneiras diferentes, elas agem de maneiras diferentes, e você tem que saber se você está ou não agradando esse cliente. Isso é muito importante, tá? Porque de acordo com esses comportamentos do cliente, você vai conseguir ver, olha, se for para essa faixa etária, isso aqui vai legal. Mas se for para, por exemplo, a terceira idade, de repente não vai tão bem assim. Então, você quer fazer uma ação de marketing, algo mais aprofundado, é legal você ter essas bases para você poder fazer uma análise, né? E isso também está aí intrinsecamente relacionado com a produtividade da empresa. Isso é muito importante. Depois, testes de qualidade. O que seriam esses testes de qualidade? Os testes de qualidade é sempre bom a gente falar, né? Normalmente, assim, ele não está linkado com uma pesquisa, né? Pelo menos não uma pesquisa escrita. Ele é aquele teste que você liga para o cliente ou, de repente, você manda lá uma mensagem para o teu cliente via WhatsApp. Gente, a gente vai rapidinho para os intervalos e volta já já. Fique aí, não vai embora, não. TV Tudo Praia Grande Litoral.
A Sedial, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da Sedial. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. Sedial, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Muito boa noite, voltando aí dos nossos intervalos no programa Saindo da Crise, comigo, Veridiana Julião Duarte. E o programa de hoje a gente está falando sobre qualidade. Se você perdeu o início do programa, depois volta lá no tape e vai dar uma olhadinha, porque tem coisas bem interessantes que a gente vai ainda aprender no dia de hoje. Então, nós estávamos falando aqui sobre usar testes de qualidade. Normalmente, as empresas maiores, elas utilizam o teste de qualidade para evitar que aconteçam problemas com o cliente futuramente, né? Para que a gente utiliza esse teste de qualidade? Para antever as soluções, para que o cliente não venha a ter nenhum tipo de problema, né? Então, antes dele reclamar, você já entra com a solução. E também para medir os nossos serviços. Só que muitas empresas têm medo de fazer isso, né? E acabam não realizando esse tipo de teste, mas isso é muito importante. É tão importante que você pode detectar até pela própria voz do cliente se ele foi bem tratado, se ele gostou do produto, né? Se ele está se sentindo realmente satisfeito com a qualidade daquilo que você está oferecendo para ele. Então, é muito importante aplicar esses testes. E aí você tem N jeitos de aplicar. Você pode mandar, de repente, aí por uma mensagem no WhatsApp, você pode fazer uma videochamada, pode telefonar para o cliente, pedir para ele te responder ali 3, 4 perguntas rápidas, né? Só para poder verificar se ele tem, de repente, alguma reclamação, alguma sugestão, ou até mesmo algum elogio de algum funcionário. Isso também é muito importante a gente saber, né? Quem está atendendo bem, quem está atendendo mal, né? Quem não está atendendo tão bem assim que podia melhorar um pouquinho mais. Então, é bem bacana fazer esse teste de qualidade, tá? Eu creio que todos nós já tenhamos passado por algum teste desse na vida, né? Alguma empresa, alguma operadora de serviços ou que vende algum produto já deve ter entrado em contato com vocês
para medir essa qualidade do serviço dos funcionários e da própria empresa, né? Ou até mesmo do produto que você comprou, do serviço. Isso é bem comum, né? Depois, a gente vai falar um pouquinho das estratégias. Quais as estratégias de negócio você está utilizando para melhorar a tua produtividade e, consequentemente, trazer uma melhor qualidade para aquele teu produto ou para aquele teu serviço? Como que estão as estratégias aí na sua empresa? Isso é bem bacana a gente estudar, porque às vezes a gente está perdendo oportunidade, né? A gente já falou em análise SWOT, que fala diretamente de estratégia, alguns programas atrás. Então, pesquisa lá esse vídeo, dá uma geral nele, né? Porque tudo que está relacionado ali com matriz Gucci, com análise SWOT, é muito importante para a estratégia do nosso negócio. E se você não sabe o que é isso, vamos pesquisar, né? Se tiver qualquer dúvida, mande aí para a gente que eu respondo ao longo da semana para vocês. Mas tem um vídeo autoexplicativo aí do programa, deve estar lá no mês de abril, de maio, por aí, tá bom? Depois, nós temos aqui, preste atenção aos feedbacks. Esse a gente já meio que comentou lá no começo, né? A gente está ali no caixa ou está, de repente, um pouquinho mais escondidinho, um pouco fora ali do atendimento, mas a gente tem que estar de ouvidos bem abertos, ouvindo o que o cliente está falando, propondo, elogiando ou reclamando. É muito importante a gente ouvir do cliente sobre a qualidade do nosso produto, a qualidade do nosso serviço. Mesmo que para a gente possa parecer que é algo ruim, eu digo para vocês que não é, porque se o cliente está fazendo uma reclamação, é porque verdadeiramente ele acha que aquela empresa vai dar oportunidade para poder reclamar, né? Então, se não fosse assim, ele nem falaria nada. E se ele está reclamando para você, agradeça, porque, como eu disse para vocês, muitos clientes saem porta fora e não voltam nunca mais. Ele nem vai reclamar, nem vai elogiar, e supostamente, se você ligar para ele, ele já vai ter te bloqueado, ele nem vai mais querer falar com você. Isso é o que geralmente acontece, tá bom? Não são todas as pessoas, mas a grande maioria. Alguns vão até ser um pouco irônicos e dizerem assim: ah, eu já encontrei outro serviço melhor, muito obrigada, né? E fica muito desagradável, é muito ruim. Então, a gente precisa de antever essas soluções para que a gente não haja ali um desgaste entre a gente e o cliente, né? Depois, construa relacionamentos. E o relacionamento, eu volto a dizer para vocês, ele está muito baseado nas estatísticas que vocês têm. E aí já vai até uma dica bem bacana. Se vocês conseguem ter uma afinidade aí com estatística, é muito interessante que a gente consiga criar um padrão, né, dessas estatísticas que a gente vem alimentando ao longo do tempo e fazer comparativos, né, de quanto a empresa cresceu no ano, que, por exemplo, 80% dos nossos clientes estão satisfeitos, 90% dos nossos funcionários gostaram dos nossos produtos ou dos nossos serviços. E isso é muito importante que a gente poste também nas redes sociais, tá? É muito importante. Então, de repente, aí você faz um gráfico bem bacaninha, né? Um gráfico 3D, posta lá na tua página do Instagram, posta na sua página do Facebook, coloca embaixo as recomendações dos clientes, extrai aquele pedaço que veio na mensagem, coloca lá o cliente agradecendo, elogiando. Gente, isso dá um valor, traz um valor, né, para o seu comércio que vocês não imaginam. Isso agrega muito valor. Porque, primeiro, o cliente está vendo os dados estatísticos, né? Que sendo produzido ou não por você, se tiver muitas reclamações, ele já não vai querer comprar o seu produto. Então, se tiver elogios, se tiver clientes que estão muito
felizes com aquela compra, esboça esse sentimento em nome do cliente. O cliente vai primeiro se sentir lisonjeado, né? De repente até pergunta para o cliente, olha, eu vou colocar aqui uma dedicatória no site, vou colocar que você gostou muito dos nossos produtos, eu posso, de repente, colocar o seu nome embaixo, você me permitiria fazer isso? Eu garanto que o cliente não vai se negar, tá, gente? Depois você dá um mimo, dá algum agrado para aquele cliente. Então, se você trabalha com bolo, quando o cliente vier, dá um bolinho mini para ele de presente. Olha, por você ter me permitido, eu ter colocado aquela sua mensagem que você elogiou a gente nas redes sociais, eu estou te presenteando com essa lembrança. Pode ser uma coisinha pequena, só para falar, eu lembrei de você, né? E eu garanto que esse cliente vai ser só elogios. Então, fique atento, não somente às reclamações, mas não perca as oportunidades também de você poder mostrar os elogios que você está tendo. Isso também é muito importante para o seu comércio. Depois, eu relacionei aqui alguns eventos pelos quais a gente perde cliente, né? E tem muita gente que vai pensar assim, eu perdi cliente porque o meu cliente morreu. Eu perdi cliente, por exemplo, porque meu cliente mudou de cidade. E não é necessariamente isso, tá, gente? Os clientes, eles vão embora principalmente por 4 motivos. 4 motivos. O primeiro, desconhecimento do cliente. Olha que coisa chata, né? Quando a gente fala desconhecimento do cliente, você não conhece o cliente para quem você está ofertando o seu produto, ofertando o seu serviço. E é muito importante que você crie, né, um relacionamento com esse cliente. Tudo começa no relacionamento. Quanto maior o relacionamento, mais você vai vender para esse cliente. Mais vezes esse cliente vai voltar e vai comprar de você. Mais vezes esse cliente vai te elogiar para outros. De repente ele não vai comprar, mas ele vai te elogiar tanto que você vai conseguir outros clientes com aquele cliente ou com aquele elogio, né? Então, o desconhecimento do cliente é um dos 4 itens, seria o quarto, onde o cliente mais abandona a empresa, tá? Fique atento com o relacionamento que você vem construindo com o seu cliente. Pouca produtividade. Sabe quando você chega numa loja ou em qualquer comércio, a gente está falando loja porque loja está mais relacionado com o comércio, né? Mas qualquer loja que você entre, está todo mundo lá no fundão, batendo papo, falando da família, falando dos problemas, falando do coronavírus, mas nada de atendimento. Não rola atendimento de jeito nenhum naquela loja, né? Isso já aconteceu comigo em algumas lojas, algumas aqui na Baixada, né? Não somente na Praia Grande, algumas na Baixada. Então fala da noite anterior, fala do familiar que está doente, fala do coronavírus, mas atender o cliente não atende. Isso é muito ruim, é muito negativo. A falta de produtividade gera desinteresse do consumidor de comprar de você. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair da sua loja e vai no seu concorrente que é logo ali do lado. Olha que desagradável, né? Então, se a gente puder evitar passar por essa situação, é bem melhor, né? As pessoas estão ali, tem que atender, de preferência não criar aquela muvuca em torno do balcão, né? Para ficar falando de coisas que não tem nada a ver com o dia a dia da empresa. Uma coisa é você estar discutindo sobre um tópico, um produto que chegou, que saiu, ou que de repente esteja faltando na empresa naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar com um assunto paralelo que nada tem a ver com a empresa e você esquecer o cliente lá, Deus dará, né? Então, às vezes, essa falta de treinamento, essa falta de habilidade, ela acaba fazendo com que os funcionários eles deixem de atender o cliente e parta para um serviço paralelo, né? E isso não é legal para o cliente não gosta muito não, viu, gente? Esse é um dos, vamos dizer assim, seria o terceiro motivo pelos quais os clientes mais abandonam as empresas.
E é muito engraçado falar sobre isso, porque assim, quando eu entro numa loja ou em qualquer lugar ali no comércio, numa clínica, eu sei exatamente quando eu sou atendida pelo dono, pelo coordenador, pelo gerente, né? Porque o tipo de atendimento é outro. A pessoa só falta levar você no colo. E aí você acaba comprando mais. Por mais que você tenha ido para comprar um item, dois itens, você acaba levando três, acaba levando quatro, né? Por quê? Porque você está feliz. E quando você está feliz, a tua autoestima sobe. E aí você gasta sem perceber. Quando você chegou em casa, já é tarde. Você já gastou, já está no cartão, né? Depois, o item número 2, atendimento ineficiente. Esse aqui eu acho bem interessante a gente comentar, porque ao contrário do outro, o cliente está tendo um atendimento, porém não era o atendimento que ele esperava. E normalmente o que acontece muito? As pessoas fazem aquele atendimento superficial, né? Aquele atendimento com começo, meio e fim rápido, que é para se livrar logo do cliente. Isso é muito ruim, o cliente percebe. Pior de tudo, o cliente percebe, né? Então, o legal é que a gente estime ali mais ou menos um tempo. Se a gente pega um cliente mais prático, legal, o cliente compra mais rápido, vai embora mais rápido. Mas se a gente pega um cliente que faz mais perguntas, que é mais demorado, que é mais metódico, ele quer ouvir mais o que você tem para dizer, ele quer se convencer de que aquele produto é bom ou de que aquele serviço é bom, é muito importante que você tenha paciência, né? Você não pode dar um serviço raso, um atendimento raso para aquele cliente. Olha, isso aqui, tá aqui o produto, o valor é tal. Olha, o senhor já pode passar no caixa, viu? Garanto a qualidade. Tchau, tá? Horrível. O cliente vai se sentir até mal. Provavelmente, alguns que tenham educação vão comprar e nunca mais vão voltar nessa loja, tá? Ou então falar de situações que você não conhece, que é pior ainda. Querer, de repente, dar exemplos de coisas que você não vivenciou, ou uma outra situação aqui, falar de outros produtos, fazer comparativos, falar mal do concorrente. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Olha, aqui vai ser melhor. Se o senhor comprar no concorrente é bem pior. E ainda dá o nome do concorrente. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz, tá? Porque o cliente pode se sentir tão atraído que ele vai largar você aqui, vai lá no concorrente para ver se realmente é bom, tá? E olha, já vi diversas pessoas fazendo isso. Aí vou dar então uma passadinha lá, que aí eu conheço, e depois eu me decido. Ou seja, você acabou de abrir uma porta para o cliente ir embora e provavelmente ele não vai voltar mais, né? Ficou tão interessante, tão atrativo o serviço do outro para ele, que agora ele vai lá no outro para conhecer. Você falou tanto, né? Então, não fala de concorrente, mesmo que ele pergunte, não faça comparativos com concorrência, tá? Nem cite nomes, se você puder, nem cite nomes. O ideal é que não cite, tá bom? Essa é o número 2 da nossa lista. E o número 1, que é o pior, assim, de todos, para mim, né? É a falta de educação e a falta de foco no atendimento. Isso aqui não precisaria nem de ter treinamento, né, gente? Quando a gente fala falta de foco, eu estou ali atendendo o cliente, estou respondendo para alguém que está lá no fundo da loja, lá no fundo da clínica, e deixa que o cliente a deriva. Daqui a pouco eu volto para ver se ele está precisando de mais alguma coisa. Aí mexo um pouco no celular, aí vou lá fora, atendo um telefonema, só um minutinho, tá? Aí eu volto com o cliente. Isso gera uma falta de produtividade. Eu fico ali vários minutos atendendo o mesmo cliente, eu acabo não vendendo nada para ninguém. E o cliente fica aborrecido, chateado e vai embora, né? E esse aqui ele vai embora mesmo. Esse aqui é triste, né? Ou então eu sou rude com o cliente, isso também não é legal, o cliente percebe. Ou de repente eu demonstro assim um cansaço muito grande. Ai, hoje está um tempo tão feio, né? Tá tão triste. Ai, eu queria tanto estar na minha cama.
a gente vê muitos atendentes fazendo isso. Então, gente, não faça. A dica que eu posso dar para vocês é assim: a sua loja pode ser a melhor, o produto pode ser a melhor, mas quando o cliente encontra um atendimento com desencontros, com falta de foco, com má educação, ou de repente muito rude ou com muita pressa, o cliente se sente desestimulado a fazer aquela compra e aí ele vai embora. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço imensamente por ter entrado na casa de cada um de vocês nessa noite de um super frio, né? Quase nevando aí em muitos lugares aqui no Brasil. Friozinho, agora vai dar uma apertadinha, né? E sigam a gente aí nas redes, aqui no Facebook, todas as quintas-feiras, programa Saindo da Crise, às 21 horas. Lá no Instagram, a qualquer momento, live surpresa sobre carreira. E agora só live surpresa, né? Então tem que acompanhar o canal. Lá no Instagram, @veridianajuliãoduarte, aqui no Facebook, hashtag programa Saindo da Crise. Ou põe lá só, Saindo da Crise, que você vai encontrar a gente. No LinkedIn, Veridiana Julião Ramos. Gente, muito boa noite, obrigada. Um ótimo final de semana chuvoso e com muito frio a todos. E até o próximo programa. Tchau, tchau.